Alô, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas nos conectam, os bons papos nos conectam aqui na 92. 98441 0010, beleza? Só tá chegando dia 5 de novembro, showzaço com Berto Gessinger e Armandinho no AM Monster Hall. Minha entrada, entra lá no minhaentrada.com e garanta o seu ingresso, beleza? Showzaço, o show do Berto começa 10h20, rigorosamente 22h20, tá? E o show do Armandinho é logo após o show do Humberto Gessinger, tá bom? Todo mundo sentadinho, mesa maravilhosa, AM Master Hall, padrãozaço, baita show, né, da X9 e da 737, com apoio, é óbvio, aqui da 92, belezaço? Compra lá o seu ingresso. E o cara que tá aqui comigo demorou pra vir, já o convidei 68 vezes, o cara não queria vir, pô. E ele veio me explicar, porque, por exemplo, eu sei que o chumbo, né, só serve pra duas coisas, pra proteger radiologista e pro Superman não ver através dele. Eu tenho o prazer de receber o doutor Gregory Vinícius, espero que, doutor, que prazer de receber. Como é que tá, tudo bem? Ô, mano, prazer é meu, uma honra estar aqui no teu programa, né? Não só pelo sucesso, mas por essa casa que a gente tem muito respeito, né? Muita amizade aí, então é realmente uma honra estar aqui contigo, trocando aí umas ideias. Mas vem cá, a radiologia evoluiu ou ainda tem aquela roupa de chumbo gigantesca? Não, tem sim, cara. Não tem jeito. A radiação é a mesma, não, cara. Não mudou nada, Não mudou. Claro, os aparelhos melhoraram bastante, né? Reduziu-se muita dose de radiação para se obter imagens, mas ainda é necessário a utilização, sim, de artefatos aí, de EPIs, né? Para a gente se proteger da radiação. Você usa todo dia, isso? Então, como é que é? Ou o teu negócio mais é só fazer laudo agora? Então, a gente até usa quando a gente vai interagir com o paciente lá na obtenção das imagens, né? Mas hoje a gente fica mais aí por trás do biombo, né? Você fica mais na análise, é isso? Exatamente, mais ali na parte de laudos e enfim, quem acaba atuando mais diretamente com a radiação são os técnicos. Sabe o que eu acho maravilhoso quando você médico, pega lá o raio-x e olha, tá vendo aqui? Assim, é claro que eu não tô vendo o que você tá vendo. É óbvio, né? Tá vendo essa mancha assim? Não tô. Eu não tô vendo. Você tá vendo como médico, pô. São pelo menos 12 anos aí de estudo pra gente começar a ver alguma coisinha. Quantas chapas você já olhou? Cara, não tenho a menor ideia. 1 milhão, 2, 5 milhões, porque é impossível saber, né? Nem ideia. Hoje de manhã eu devo ter visto aí umas 500, 600 radiografias aí. Numa manhã? Acho que, assim, chutando alto. Tá, 1.000 por dia? Vai, 1.000? Dá pra chegar. Tem serviços que chegam aí né? Se a gente considerar que um paciente às vezes faz 3, 4 radiografias de uma mesma articulação, por exemplo, a gente, em números absolutos, pode se aproximar disso aí. Tem serviços que fazem muito mais. Vai longe, né, vai cara? Longe. Agora, quando você fala, por exemplo, da evolução da tecnologia, né? A gente estava acostumado a ver um tipo de raio-x, né? Hoje você tem máquinas absurdas e a URC tem máquinas incríveis também para isso. Exato, assim, existem métodos diagnósticos, mano, é muito importante a gente falar sobre isso. Tem os métodos que utilizam a radiação X para se obter imagens. A radiação X é clássica? É o clássico, é o primeiro, digamos que é o primórdio da radiologia, né? Tá. Mas temos outros métodos que não utilizam radiação, que são biologicamente inócuos, né? Por exemplo, o ultrassom, né? O ultrassom também, a gente obtém imagens através dele. A própria ressonância magnética, né? Que a obtenção de imagens é feita através de interação com o campo magnético, né? Então, biologicamente, não existe risco na realização desses exames. Agora, a radiação X, que é aquela onde a gente faz raio-x, a gente faz mamografias, onde a gente faz tomografias, essa tem um certo risco biológico, claro que hoje minimizado em função de todo o avanço que a gente teve aí da medicina, né? E você não vai fazer uma por mês, né? Não é assim que funciona, né? Você não faz um raio-x por semana? Não. Assim, a dose... Se a gente for ali na rua agora, se tivesse sol, nós estaríamos exposto a uma radiação, né? Uma radiação igualmente ionizante, que a gente chama de ionizante porque interage com a matéria, enfim. Mas o raio UV é uma radiação. Então, às vezes, um dia de exposição solar equivale a um raio-x em termos de dose, né? Um raio-x de tórax, por exemplo. Então, claro... Tem que se ter cuidado, mas a gente, né, não faz todo dia, como você falou, Não, mas, Gregor, quando eu lembro do raio-x, eu lembro da minha avó. Da chapa? Que era uma coisa perigosíssima, né, que era um perigo mortal. Então, houve, né, alguns acidentes com algumas radiações, enfim, né? Mas hoje, mano, os aparelhos evoluíram muito. A dose que se utiliza para obter imagens
é muito menor do que se obtinha a dose que a gente tinha quando a gente há 20 anos fazia raio-x. Então, agora, mas a gente pode considerar, por exemplo, que a radiologia mudou a medicina, né? Ah, com certeza. Mudou significativamente. Com certeza. Né? A gente, hoje, o diagnóstico, a gente consegue praticamente navegar por dentro do corpo, né? Através de imagens radiográficas, imagens radiológicas. Então, hoje é muito mais fácil de se fazer diagnóstico, né? E com certeza a radiologia é um dos principais... Qual a coisa mais absurda que você viu numa radiografia? É isso? Que você cita certa expressão, não? Numa radiografia, sim, tá certo. Na verdade, a gente... Pelo sorriso, eu vou te falar de um caso, eu vou te contar um caso. Quando a gente quando eu cheguei em Criciúma, isso em 2008, eu estava no raio-x, enfim, e o tecnólogo chegou para mim com uma radiografia com um paciente que estava na URC caminhando normal e na radiografia constava um artefato metálico, como se fosse uma lâmina, uma faca cravada assim no crânio. Só que eu venho de uma residência em que a gente fazia assim alguns trotes saudáveis, né? Nos colegas que chegavam, a gente às vezes radiografava assim uma barriga prendia uma tesoura assim na barriga. E chegava pro cirurgião que tinha operado e mostrava que ela achava, porra, o cara pirava, achava que tinha esquecido a... Ah, mas de graça também era chapa pra vocês fazerem isso aí, né? Então... Alguém pagava a brincadeira, então, né? A gente, né, acabou... E aí eu fui pro tecnólogo e falei, pô, você tá me me zoando, ele disse, não, doutor, ele tá lá. E fui ver realmente, o cara ele tinha se envolvido numa briga e havia uma lâmina, ele não sabia disso, ele estava consciente, ele apenas tinha um pouquinho de dor de cabeça e existia uma lâmina cravada no crânio desse paciente. Encaminhamos ele, obviamente, para o hospital. Acho que até jornal acabou cobrindo esse caso, então foi uma coisa que me marcou bastante. Mas ele veio óbito na época? Não, se tirou. Eu acho que ele ficou com um pouquinho de déficit de audição, assim, e de resto ele tá bem aí, deve estar por aí brigando no bar aí de novo. De novo, pau pegando, né? Então, mas objetos introduzidos propositalmente no corpo, você já viu? Já. Bonito essa frase, eu amenizei, né? Foi bonito. Às vezes a gente acaba se deparando com algumas coisas... Corpos estranhos? Estranhas, exatamente, assim, claro que... Mas tipo o que, doutor? Porque a gente já viu, a gente vê muito vegetais, frutas, né? A gente acaba... nós nem tanto em clínica ambulatorial, né? Na URC, assim, a gente não vê tanto, mas os colegas... O hospital, né? O hospital madrugadão, não é tão infrequente, né? 4 da manhã, assim, no hospital, chegando do nada, assim, uma loucura. Exatamente. O pessoal escorrega, né? Às vezes no banheiro à noite e acaba aí caindo em cima de alguns objetos que podem... Você tem uma pessoa que você não pode mentir pro médico, né? Não adianta, você não consegue mentir pro psicólogo e pro médico, né? Não tem algumas coisas, mano, que a gente realmente não tem como... esconder da gente, né? A gente sabe que às vezes o paciente... Claro, a gente sempre tenta respeitar a privacidade da pessoa, né? Enfim, a gente não tá ali para julgar ninguém. A gente tem que atender e fazer o melhor que a gente... Agora, tem coisas que a gente... É importante que a gente saiba, né? Mesmo sabendo que o paciente às vezes não está falando completamente a verdade. Então, você tem que saber a história, né? Pra entender o que está acontecendo com o cara, pô. Exatamente. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da URC, estou estando em peso aqui, pô. Bacana, vamos falar disso na volta? Pode ser? Eu falo pode ser. Um pouco mais de história. Tenho o prazer de receber o Dr. Gregory Vinícius Périco, ele que é radiologista da URC. Eu já volto aqui no Manos Radio Show. Voltamos, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, a tecnologia nos conecta, a medicina nos conecta e hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Gregory Vinícius Périco, ele que é radiologista da URC. Doutor, tem uma história do Sargento Severo aqui? Tá em QAP aqui, ele disse que, mano, histórias de polícia aqui. Num passado distante, certa vez um detido foi levado para o hospital para um procedimento médico e teve que passar pelo raio-x. E qual foi a nossa surpresa quando o técnico chamou informando que o preso estava com uma arma no corpo. 2 olhinhos aqui, conta o milagre, mas não conta o santo. Agora eu não sei que tipo de arma ele está se referindo. Essa você já viu, tudo que é tipo, né? Isso aí acontece, cara. Ô Gregor, agora você já teve que fazer um diagnóstico para um amigo seu? Porque é inevitável, a quantidade de diagnósticos que você faz, absurdos, né? Sim, a gente atende, eu tenho muitos amigos que hoje são meus pacientes. Não, mas não um diagnóstico positivo, né? O negativo. Então, a gente acaba que a gente
às vezes eles não sendo o nosso diagnóstico, às vezes a gente acompanha, né, de perto, acaba emitindo segunda opinião, enfim, mas não é incomum, sim, a gente atender a grandes amigos e ter que dar notícias um tanto quanto desagradáveis aí do ponto de vista de saúde. Tá? E mexe com você, cara? Com certeza. Na hora A gente até evita, sabe, mano, assim, família e amigos muito próximos, a gente evita... Prefere que outro profissional faça, exato, né? A gente prefere que outro profissional faça. Meu pai e minha mãe, por exemplo, prefiro não fazer exame neles, assim. Porque... Você vai descobrir antes de todo mundo, né? Não adianta, o emocional, nós somos humanos, né? E passíveis de erro, então a emoção ali às vezes de ver alguma coisa que a gente não gostaria pode... Tem ver alguma coisa que nem está ali, né? Dependendo do nervosismo, porque mexe com você, te tira o profissional, né? Exatamente, então eu evito, mas, né, às vezes é inevitável, o amigo acaba solicitando uma opinião, enfim, a gente acaba se envolvendo, sim. Então, o que é a ressonância 3 Tesla? Porque essa é bonita, a gente vê por tudo aí, pô, é bonito esse negócio, o nome é bonito, pô. Então, ressonância é uma máquina que obtém imagens através do campo magnético. A gente tem alguns tipos de ressonância, né? Ressonâncias com potências de campos diferentes, ressonâncias de 1,5, de 3. Então, 3 Tesla é potência de campo. Ela é uma ressonância com campo magnético muito potente, né? Que agrega aí algumas informações em alguns tipos de exame. Então, ela está aí chegando para inovar um pouco mais aí. Mas qual a diferença dos 3 tipos que você citou? Você tem ressonância, você tem ultrassom e você tem o raio-x. Basicamente é o meio físico para se obter imagens. Os 3 vão te dar uma imagem. Isso, claro. Alguns exames serão melhores na ressonância, outros serão melhores na tomografia. Os diagnósticos, dependendo do que se busca, a gente indica o método mais adequado para se obter imagens daquilo. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu estou suspeitando de um cálculo no rim, né? Ou um cálculo no trajeto que vai do rim à bexiga. A ressonância não é tão boa, a tomografia talvez seja melhor, né? Então, cada método tem sua indicação precisa. Né? O ultrassom, por exemplo, ele é mais embaralhado, não é? Então, ele é excelente, por exemplo, para gestação, né? Para ver bebê, né? Ele é excelente para ver vísceras com líquido, vesícula, bexiga, ele é imbatível. Você chega ali pertinho. Sim, ali. Com certeza. É dinâmico, eu posso fazer na beira do leito de UTI, posso fazer dentro do centro cirúrgico, enfim, o ultrassom todos eles têm vantagens e desvantagens. Por isso que a gente fala que o paciente às vezes chega lá na URC, eu vim aqui para fazer um exame. Não é assim. Você precisa primeiro consultar com um médico, né? Para que através das informações clínicas do exame físico ele indique qual será o melhor exame para chegar a um determinado diagnóstico, né? Então é muito importante que haja esse crivo, né? Para que se escolha e até para que o paciente não gaste dinheiro à toa, para que não onere todo o sistema de saúde fazendo exames desnecessários. Agora, doutor, qual o tamanho dessa máquina? Cara, ela tem, se eu não me engano, 9 toneladas. Tá? 9 toneladas. Ela ocupa aí o espaço de uma sala. Sei lá, essa sala aqui, talvez? Um pouquinho maior. Um pouco maior que a rádio aqui? Um pouquinho maior, tá? E é mas trambolho. A operação disso, quer dizer, você precisa de uma instrução gigantesca. Sem dúvida, a gente precisa. Não é uma. Primeiro que, assim, pra gente conceber imagens de altíssima qualidade, a gente precisa de várias equipes envolvidas. Os físicos da máquina, né? Os que... Físico, você fala físico mesmo? Físico mesmo, né? Os engenheiros, os físicos da máquina. Eu tenho uma equipe de físicos que me presta serviço, né? Que vai lá toda semana, todo mês, praticamente, calibrar a máquina, ver se as imagens estão sendo formadas adequadamente. Caraca. Nós precisamos de um grupo técnico que opera essa máquina, né? Que é o piloto da máquina. E a gente precisa, claro, do corpo clínico, os médicos que olham, que vão olhar as imagens e vão chegando. Quer dizer, não é só decidir comprar a máquina. Eu quero uma máquina, vou colocar ela aqui. Mano, é uma complexidade que a gente não tem ideia. Eu não tinha ideia. A preparação do lugar, imagino, eu achei assim, não, vamos comprar uma ressonância, vamos ligar na tomada e vamos começar a fazer exame. Tá. Não é assim, né? Porque meio que no ultrassom é mais ou menos isso. Exatamente. Mas o ultrassom é mais simples, tal. A ressonância, a gente precisou saber qual era a corrente elétrica que passava no poste. Tá? Para a gente ter ideia de onde colocar a máquina, onde ia ser o isocentro, onde que ela ia ficar centrada. Isocentro, por isso aí. Não, uma máquina de 9 toneladas, você tem uma preparação de solo absurda. Exato. Estrutural, por exemplo. A gente recebemos a segunda máquina
e colocamos ela no primeiro andar da nossa clínica. Então a gente teve que estruturar o prédio com fibra de carbono, porque ao ligar a máquina poderia haver torção da estrutura metálica, enfim. Então a gente teve que revestir o prédio com fibra de carbono. Sim, porque na verdade se ela estiver perto de um pilar que tem Sim. estrutura dentro, Exato. ela vai modificar aquilo de alguma maneira? Exatamente, claro, a sala vai ser blindada, né? Mas ela pode exercer aí fisicamente pressão ou interação com qualquer elemento metálico próximo do campo. Agora, Gregory, pro paciente, o que importa é que ele tem que entender que um exame desse, por exemplo, vai ser muito fiel, né? E vai dar um resultado muito próximo do que ele precisa, né? Exatamente, assim, a gente sempre vai buscar a melhor imagem, o diagnóstico mais preciso e mais confortável para o paciente. Então, anualmente a radiologia vem se aperfeiçoando, né? Então, a URC, buscando isso, a gente está trazendo o que tem de melhor, o que tem de mais avançado de software, de aparelho, de dispositivo, a gente está tentando trazer para Criciúma para que o paciente não precise ir para São Paulo, não precise ir para Porto Alegre. Hoje não há nada que Criciúma não faça que o paciente que tenha que se deslocar para outro centro. Então, essa evolução a gente tem que acompanhar, é uma evolução cara, custosa, penosa, mas que vale muito a pena, porque a gente acaba aí atraindo a confiança dos colegas, médicos, dos pacientes, e não pode ser diferente, né, mano? Agora, se trata de saúde. Eu imagino o seguinte, que por mais que a tecnologia tenha evoluído, né, você, como médico, como profissional, você tem que fazer uma análise daquele diagnóstico, né? E você não pode fazer isso de uma maneira acelerada. Exatamente. Né? Por mais que a máquina traga velocidade, né, tecnologia, respaldo, qualidades, você tem que passar por você, que é você que vai dizer o que tem ali, né? Exato. Mas, mano, é muito importante, às vezes as pessoas confundem, né? A gente não trata a imagem, a gente trata o paciente. Não adianta bater uma foto do paciente lá, como muitas pessoas acham que é a radiologia, uma foto, né? Se eu não tenho um contexto clínico, se eu não tenho uma história, eu preciso saber o que o paciente está sentindo, qual é o passado dele, o que ele já fez de cirurgia, porque isso influencia no diagnóstico, né? A gente nós não trabalhamos com algoritmos, o médico, ele não, né? A gente trabalha com variáveis difíceis de... Então, às vezes me perguntam, será que a inteligência artificial não vai roubar o teu emprego? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar com ela, tá? Conjunto, né? Porque a gente não é matemático, né? O teu corpo funciona diferente do meu. Não, talvez ela vá te dar alguns caminhos muito mais precisos, com certeza, né? Vai te ajudar. ela né? vai me ajudar, exato, né? Eu acho que hoje não tem mais não tem mais volta. A inteligência artificial veio para ficar. Mas a gente tem que aprender a usá-la em benefício do paciente. Doutor, obrigado pela aula. Que isso. Prazer receber você aqui. Prazer é meu. O pessoal lhe encontra onde? Então, eu... Não encontra muito, né? Que não é você que o pessoal encontra, né? Você eu também? Faço ultrassom, encontro o pessoal você faz lá, aí, tô lá na você URC. trabalha ainda, então? Com certeza. Achei que você não trabalhava mais, pô. Tô na URC, né? Praticamente todos os dias. Sou professor da Unesc também. Tenho um abraço aí para meus alunos. E sou médico da prefeitura. Você tem cara de professor bonzinho, cara. Você não tem cara de professor daquele demoníaco. Você tem cara de gente boa. Acho que a gente cobra, quando tem que ser cobrado, né, mano? A gente tá aprendendo aí, tá ensinando os colegas aí a tratar de vidas, então tem que ter bastante responsabilidade. Mas você faz sacanagem com os alunos também? Não mais. Pô. Na residência a gente fazia um pouquinho, mas agora a gente... Com aluno é bacana, cara. Com aluno é mais legal ainda. Com certeza. Pra ver o desespero, né? Doutor, obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, mano. Um abraço aí pra tua equipe. Fui muito bem recebido aqui. Espero voltar em breve. Bom demais. Doutor Gregory comigo aqui da URC, num papo bacana sobre tecnologia, sobre medicina, sobre saúde, sobre humanidade. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos. Essa entrevista vai na íntegra pro YouTube do Humanos Radio Show. Só procurar lá. Valeu.